tudo bom? Depois de um longo tempo a gente está voltando aqui para o nosso canal. E para quem acompanha a nossa página lá no Facebook, o tecerfioafio.com, acompanhou que a gente me embaralhei. A gente fez uma postagem no Face, lá na nossa página, falando para as pessoas fazerem perguntas, né, dúvidas, tirarem dúvidas sobre como estava nosso dia a dia com o nosso filho e tal. A Viviane Machado, ela mandou 3 perguntas. Uma delas foi: mesmo com toda a vontade de serem pais, houve algum momento que foi estranho ter seu filho em casa? O que foi? Bom, eu não acho que foi estranho. Quando ele chegou em casa foi um turbilhão de emoções e de coisas que aconteceram com a gente. A gente estava esperando isso há muito tempo, a gente queria isso há muito tempo. Daí tinha uma rotina que a gente teve que se adaptar, né? De escola, de médico, de almoço no horário, de janta no horário, de horário de dormir. Então eu acho que isso tudo obviamente que mudou a nossa rotina, né? Mudou a nossa vida. A nossa rotina mudou para muito melhor, eu diria. Um casal sem filhos, né? E aí a gente fazia o nosso horário, dormia super tarde, madrugada, passava a noite em claro, acordava tarde, a hora que queria. E agora não, mas eu acho que isso foi muito saudável para nós também. Outra pergunta da Viviane foi: qual a maior dificuldade que vocês enfrentaram? Acho que burocrática, né? Ainda hoje, quase 5 meses depois, a gente tem questões e pendências burocráticas acontecendo. Nós entramos lá na nossa página do processo, né? Sempre tem algo. Faltou uma resposta aqui, faltou uma coisa ali, mas isso entre as comarcas daqui e do Mato Grosso. Houve alguma situação engraçada? Eu acho que às vezes acontecem algumas situações engraçadas porque algumas pessoas mais desligadas da nossa história, às vezes querem saber da onde que apareceu o filho, como que ele surgiu. Você tem um filho, eu não sabia. Então, assim, isso é engraçado, porque às vezes a gente tenta ser discreto para não criar nenhuma situação complicada, mas tem algumas pessoas que não entendem. Então, assim, às vezes fazem perguntas indevidas, né? Eu diria também assim. Não sabem abordar, né? Teve uma pessoa que perguntou se ele era nosso sobrinho. Teve gente que chegou para ele assim, meio na lata: cadê sua mãe? E aí ele tem 2 pais, não tem mãe. E que mais? Essas coisas das perguntas indiscretas aconteceu isso algumas vezes mesmo. E coisas do dia a dia também, de criar uma intimidade com ele, também é engraçado. O primeiro pum, o primeiro arroto, quando a gente soltou um palavrão sem querer, ele falou: o que é isso? Coisas assim. Inclusive a gente tem uma amiga que é ótima para explicar os palavrões para ele. Toda vez que aparece o palavrão a gente fala: diga para ele o que isso quer dizer. A Alessandra Ramalho falou: bom dia, estava com saudades. Que legal, Alessandra. Quais foram os medos em relação ao que viria pela frente? Eu acho que existem muitos e diversos, né? Porque é uma pessoa que a gente incorporou na nossa vida e está fazendo parte dos nossos momentos. Então, assim, a gente sempre tem medos, né? Se acontece alguma coisa, se fica doente. Por exemplo, esses tempos eu levei na aula, daí passou uma meia hora, a professora ligou dizendo que ele estava com dor de barriga, estava se sentindo mal, para voltar lá pegar. Daí eu fui lá buscar e tal. No fim não era nada de grave, mas assim, a gente sempre fica com receio que aconteça alguma coisa, né? Que algo
Dê dê errado, né? Mas acho que isso é normal, eu acho que em qualquer família, em qualquer relação, né? Isso pode acontecer. E medo, que isso existia desde o primeiro momento, quando ele foi indicado para nós, né? Era de como seria para ele ter dois pais e de como que ele ia lidar com isso, mas nossa, é tão natural, é uma coisa que para ele não é uma questão, sabe? A gente percebe isso no dia a dia, no relacionamento, que não é. Mas isso para nós era um medo, sim, de enfrentar bullying na escola, de preconceito. A Flávia Vett nos disse, nos perguntou se nós enfrentamos alguns problemas na escola. A gente foi super bem recebido na escola, quando a gente procurou uma escola, a gente já até falou isso num vídeo, né? Que a gente procurou uma escola, a princípio a gente tinha pensado numa escola particular. Mas depois, conversando com as psicólogas e com as assistentes sociais, a gente optou por colocar ele agora, a princípio, numa escola pública, porque ele vinha de uma escola pública, né? Ele vinha de um outro estado, né? Então a recomendação foi que ele permanecesse, pelo menos esse primeiro ano, numa escola pública. Então a gente procurou uma escola perto de casa e tudo, e a gente foi super bem recebido lá na escola, pela diretora, pela assistente social, pela professora. O pessoal da escola super comprou a ideia, super falou que já tem outros casos lá na escola. Lidou com isso de uma forma assim, bem natural, né? Foi super bacana, assim, a gente não teve problema nenhum. Acho que foi super. Ele se adaptou bem à escola. Fez amigos. E a Maricilda Barros também perguntou como que foi na escola. Aí, de um lado, teve isso da recepção, da relação que a gente desenvolveu na escola, que foi muito boa, muito legal. E de outro, tem um lado dele também, do desempenho escolar, né? E aí, sim, a gente teve algumas dificuldades, desde as mais simples até as maiores, que é de como que ele lidou com essa adaptação de conteúdo, de desenvolvimento escolar. E aí sim a gente teve dificuldades, por exemplo, português e matemática, bem difícil, porque ele vinha de uma realidade em que ele não tinha compreensão do texto, ele lê bem, mas ele não compreende ainda muito bem o que ele está lendo. A dificuldade de ler é grande, né? de pegar um livro e ler com prazer, com interesse. Então a gente também está tentando alimentar esse desejo nele para ajudar. Acho que já melhorou bastante. E em outras matérias ele vai bem, ciências ele gosta, geografia, né? A professora até na primeira reunião de pais, elogiou. Né? Como é que foi que ela falou? Porque eles estavam tendo história do Paraná e de Curitiba. Isso. Então, daí o que eu fiz? Eu imprimi mapa do Paraná e de Curitiba e ensinei para ele no mapa, né? E daí na reunião de pais, que quando saiu o resultado das provas, a professora falou, nossa, ele foi um dos melhores da turma, porque ele foi que respondeu mais coisas na prova. E ela até ficou surpresa, porque ele vinha de outro estado, Tinha acabado de chegar, de outra cultura, né? Daí eu falei, é que eu dei uma ajuda em casa para ele, mas então isso quer dizer que foi bacana. E por fim, a Flávia Boni falou, eu sou fã de vocês, que legal, que a gente fica bem feliz com isso. Ela disse assim, eu queria saber se em algum momento o filho de vocês rejeitou vocês, ou se ele tinha alguma fantasia de que voltaria para os genitores. Não, e não. Sobre os genitores, para ele não existem, ele nunca falou, nunca comentou, nem os irmãos, nada. Para ele é um passado que não existe, ele simplesmente abstraiu da vida dele. A vida dele é de agora para frente. Ele não quer voltar para lá, ele não quer falar com as pessoas de lá, ele não quer visitar as pessoas de lá, ele não tem interesse. Às vezes algumas pessoas mandam mensagem perguntando como está e tudo mais. Eu já tentei fazer ele gravar áudio para as pessoas e tal, ele disse que ele não quer. Então é uma opção dele que a gente respeita. E para ele tem a avó, os tios, os primos dele, que são as pessoas que ele conheceu a partir do momento
que ele veio morar com a gente. Essa essa é a dele família agora, dele, né? então essa vida é que é a vida dele. A vida passada não existe. E a gente tá respeitando isso, como o Galvani falou, e dando esse tempo para ele. Uma hora ele vai sentir saudade, ele vai querer falar, ele vai querer, né? Estamos dando esse tempo. Mas sobre genitores, não. Eu acho que isso para ele sempre foi muito claro. Teve um fato curioso que eu levei ele na pediatra, e daí a moça que foi fazer a fichinha lá na recepção do plano de saúde precisava do nome do responsável, o telefone, essas coisas assim. E daí ela, obviamente, estava com o documento dele e viu que ele ainda está no nome, não foi dos genitores, né? E ela viu e perguntou: o senhor é tal pessoa, né? Daí eu falei: não, dei meu nome, dei meu telefone. E daí ele olhou para mim, riu e falou: ela errou seu nome. Então, assim, para ele não existe, é uma coisa que não existe. E sobre rejeitar a gente, nenhum momento isso aconteceu, nenhum momento. De ser estranho ter dois pais, em nenhum momento isso aconteceu. Em nenhum momento houve algo do tipo: ah, vocês não são meus pais, eu não quero vocês e tudo mais. Em nenhum momento isso aconteceu. Muito pelo contrário, o tempo inteiro ele está no colo, ele está no meio da gente, ele está querendo abraço, está pedindo colo, o tempo todo. Então não houve nenhum tipo de rejeição mesmo. E ainda que ele esteja, né, entrando na adolescência, aquela fase da rebeldia que o adolescente tem, talvez isso apareça em algum momento de briga, de bronca, mas também é natural, né? Quem nunca? Aí a gente vai também fazer assim, uma brincadeira de última hora. Eu vou fazer uma pergunta pro Galvani sobre como é pra ele, alguma coisa, eu tô pensando, e aí ele faz uma pra mim e a gente responde. Deixa eu ver. Galvani, como é que você tá se sentindo sendo pai? Normal. É engraçado. Acordar cedo, leva pra aula, faz lanche, tem que preparar o lanche, ir buscar na aula, ir na reunião de pais, levar no médico, né? Então é engraçado. Aconteceu um fato curioso, que um dia eu estava em casa, ele preparei o almoço e fazendo as coisas, o Cristóvão estava dando aula, e daí de repente eu olhei no relógio e falei: meu Deus, esqueci de buscar o Júnior na aula. Porque é muita coisa que acontece ao mesmo tempo, né? Então, assim, às vezes em quando dá um nó na cabeça, né? Desci correndo, cheguei lá, ele tava lá com a tia da escola lá esperando, eles já estavam procurando meu telefone para ligar, porque eu tinha esquecido de buscar. Mas foi o quê? 10 minutinhos? Mas é que foi engraçado, né? Porque de repente eu lembrei: meu Deus, esqueci de buscar na aula. Qual foi a sua emoção do primeiro Dia dos Pais? Ai, meu Deus do céu, eu já quero me fazer chorar. É indescritível. Eu nunca dei bola, quem me conhece sabe muito disso, eu nunca dei bola para essas datas comemorativas, nunca, nenhuma delas. Inclusive eu tenho um ranço de várias delas, nunca me dei importância. E achei que o Dia dos Pais ia ser um dia normal, como qualquer outro. Mas, de verdade, amanhecer naquele domingo, sabendo que eu tinha um filho para me abraçar, que ia passar a me chamar de pai, que, né, ia passar o dia me chamando de pai, e que eu podia dizer: sou o pai, meu filho está aqui do meu lado. Foi uma emoção muito grande, foi um dia realmente muito especial. Tive que morder minha língua. Dia dos Pais se tornou a data mais importante para mim, porque foi muito, muito especial mesmo. Tadã! Tá aqui ele com a gente. E no próximo vídeo ele conversa com vocês. Eu gosto de dar abraço. Então dá um abraço. Tchau! Tchau!